Já cantava Lulu Santos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. E o nosso episódio de hoje vai tratar exatamente sobre isso, sobre as mudanças, com mais precisão na de casa e estado. Falaremos sobre como é a adaptação, experiência e qual sentimento de deixar um lugar querido para trás. Porque afinal, aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha comigo em prosa. Olá pessoal, no nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo sabe que não é fácil, que são as mudanças. Não importa se é de casa, cidade, estado ou país. E para esse episódio vamos levantar em específico a pauta sobre a mudança de estado, saber como fica a rotina, quais os novos hábitos, costumes e estranhamentos também, obviamente. Para esse episódio, temos Eduarda Rodrigues, que já participou do episódio sobre moda com a gente ano passado. Seja bem-vinda, Eduarda, ou Duda, para os mais íntimos. Oi, tudo bem? Tudo, e aí? Seja bem-vinda para esse episódio, um episódio que eu sei que você entende super bem, né? Para quem não sabe, a Duda tá morando em Curitiba, uma diferença absurda de graus para cá, pro Rio de Janeiro. E olha, eu quero saber dessa mudança aí, dessa experiência. Você que deixou o Rio de Janeiro de 40 graus para ficar com pés geladinhos em Curitiba. E eu gostaria de saber por que dessa mudança e por que Curitiba foi o lugar escolhido. Então, a minha mãe, ela sempre quis se mudar para Curitiba. Desde que a gente veio a primeira vez conhecer e visitar algumas pessoas. Foi em 2018, a gente veio conhecer e tudo mais, e a minha mãe se encantou. A vontade dela já era ter se mudado naquele ano mesmo. Eu nunca quis vir para Curitiba. A minha intenção sempre foi continuar no Rio, até porque eu ainda estava terminando o ensino médio, ainda tinha que fazer estágio, porque eu fiz ensino médio técnico em administração, então minha vida toda estava no Rio de Janeiro. Até que veio a pandemia, coronavírus, e aí as coisas começaram a mudar, né? A minha visão também sobre o Rio de Janeiro começou a mudar. Eu fiquei sem muitas coisas que eu considerava essencial. O meu trabalho começou a ser remoto, então isso me abriu muitas oportunidades. Então, eu percebi que muitas coisas no Rio de Janeiro já não estavam mais funcionando, já começaram a me desagradar. Eu comecei a ver o Rio de Janeiro de outra forma, as pessoas. A quarentena me abriu muito os olhos sobre muitas pessoas, sobre muitos costumes que a gente tem que são errados. Eu precisava sair, estava me agoniando ver tudo aquilo, e as pessoas não mudavam, o ambiente não mudava. Eu estava vendo o Rio de Janeiro ficar cada dia pior, as pessoas mais egoístas a cada dia, e eu passei a quarentena praticamente trancada dentro de casa. Então eu pensei, por que não, né? Por que não sair da minha zona de conforto? E aqui em Curitiba, todo mundo tava falando que as coisas estavam muito melhores. O meu tio mora aqui, falou que as coisas estavam mais controladas, que a quarentena estava mais tranquila, que eles estavam seguindo melhor as políticas que estavam funcionando, as multas e tudo mais. E isso me incentivou, porque na quarentena eu precisava de paz. Tipo, eu não conseguia sair para lugar nenhum. Eu fiquei meses sem ir no mercado porque a falta de respeito das pessoas no Rio de Janeiro estava muito grande. E isso foi uma das coisas que me incentivou. Eu precisava de paz. E aqui eu encontrei muita paz, porque aqui as coisas são muito tranquilas. Eu consigo sair, assim, tudo dentro do possível, né? Eu consigo sair, eu consigo ir para parque, eu consigo ir num shopping, porque aqui todo mundo segue as coisas bem certinhas. Então,
foi uma mudança de ares necessária para minha saúde mental. Olha, confesso que eu tenho uma certa invejinha, porque eu particularmente também tive esse choque de realidade assim com a pandemia. Eu acho que o meu modo de ver as coisas e o lugar assim que eu vivo também mudou muito, então eu te compreendo bastante. E realmente aqui a gente sente muito essa questão da violência, da precarização do transporte, de você às vezes estar pagando muito por um serviço do qual você não vê nenhuma Sim. qualidade. Então, realmente é um pouco cansativo, né? E não é que a gente acha que a grama do vizinho é melhor, mas tem coisas às quais a gente acaba não se habituando mais e não se reconhecendo também, né? Conheço várias pessoas que me falam que jamais sairiam do Rio de Janeiro e eu já, muito pelo contrário, já gostaria de ter a oportunidade de sair, de morar em outro estado. Então, são muito dedicação mesmo, né? E eu queria te perguntar como que foi, assim, a sua adaptação, se você sente falta de água aqui no Rio de Janeiro. Então, a adaptação foi até bem rápido. Minha mãe, ela sentiu mais. Eu vim com a minha mãe, com meu padrasto e com a minha irmã, minha irmã pequena. E a minha mãe, ela sentiu muito mais que eu. Eu já me senti em casa, porque o lugar onde eu tô morando é um lugar muito, muito bom, assim, é um centro comercial, onde tem tudo perto. Então, eu não saí muito daquilo do Rio, porque lá onde eu morava, na Zona Norte, em Olaria, tinha tudo perto, era onde eu nasci, onde eu conhecia todo mundo. Então, aqui ainda eu já tô me sentindo em casa. Mas eu sinto muita falta, óbvio, dos meus amigos, da minha família, porque a maior parte da minha família ficou no Rio. O meu namorado também ainda tá morando no Rio, meu avô. Mas principalmente, uma coisa que aqui eu ainda não achei. Se alguém de Curitiba estiver ouvindo e quiser me indicar fast food, sério, eu sinto muita falta das comidas que tinham lá, porque aqui é muito estranho, por exemplo, um exemplo assim bem básico, não vende, na barraca onde vende caldo de cana, não vende pastel. Na barraca que vende pastel, não vende caldo de cana. Então é muito estranho isso aqui. E fora outras coisas, mas assim, o que eu tava acostumada lá, já de pedir o dedo já é automático no iFood, não tem aqui, eu sinto muita falta, óbvio. Primeiramente são as pessoas que eu deixei lá no Rio, mas isso também me faz muita falta. Além, claro, do tempo, que eu tenho muita alergia a tudo, então aqui o tempo tá me deixando mal. E as praias, mas por conta da pandemia eu já não vou à praia já tem acho que um ano, mais de um ano. E é isso. Mas eu espero que conforme as coisas forem melhorando, eu consiga ir no Rio e matar a saudade das pessoas, da praia, da comida. Não, e você ainda tem um bônus extra porque você ainda tem a sua família, né? Então talvez não dê pra sentir tanta falta assim. Mas deve ser muito difícil você deixar alguma coisa pra trás, sabe? Que você sabe que tá lá e você não vai conseguir ter com a mesma frequência ou ver, igual você acabou de contar do seu namorado. É muito difícil. O relacionamento à distância tá sendo muito dolorido. Principalmente quando ele vem, passa bastante tempo aqui, tipo um mês, igual agora final do ano. E aí depois ele vai embora, dá uma sensação horrível. Não, eu imagino, com certeza. E deixa eu te perguntar, quais as maiores diferenças assim você notou de um estado pro outro, além da temperatura, né? Então, aqui as pessoas elas respeitam muito as leis, as coisas funcionam de verdade. Foi um dos principais pontos que pesaram na hora da gente escolher o estado que a gente iria se mudar, né? Aqui a educação funciona, a saúde pública funciona, a segurança, óbvio que tem qualquer lugar do mundo que você for, você vai ter um lugar que é mais perigoso que o outro, vai ter sempre uma pessoa ruim, com a índole ruim, mas aqui as coisas são, assim, surreais.
Por exemplo, é muito mais comum você andar na rua e ver as pessoas usando máscara. Óbvio, um ou outro não se importa, não quer saber. Mas aqui realmente funciona. Se um estabelecimento não está cumprindo as leis, sejam elas quais forem, o estabelecimento é multado. Se eu reclamar de alguma coisa, por exemplo, eu ver alguém fazendo alguma coisa errada, por exemplo, um gato, coisa que é muito comum no Rio de Janeiro, você vê às vezes uma pessoa fazendo um gato. Se alguém denunciar, aquela denúncia é averiguada praticamente na hora. Então, assim, é um lugar muito... é limpo, um lugar muito limpo. Tanto que eu tenho uma tranquilidade maior em sair por aqui, porque eu sei que realmente as coisas estão limpas. Você passa no final do dia de um restaurante e você vê o restaurante sendo completamente limpo para no outro dia ele receber as pessoas. Uma coisa que eu tomei até um certo impacto foi quando eu cheguei de viagem aqui no primeiro dia. Eu fui no restaurante e os donos do restaurante, quando eu fui levantar, vieram correndo. Tipo, por favor, coloca a máscara, por favor. Quando a gente vai pegar alguma coisa, andar pelo restaurante, sair da mesa que tá, você tem que usar máscara. Então, assim, aqui as coisas funcionam até demais. O que me deixa, em certo ponto, tranquila. Olha, eu acredito que também existam outras coisas assim que acompanham também a mudança, né? Que obviamente Rio de Janeiro, Sudeste, Curitiba Sul, então além da diferença de temperatura, claro, com certeza deve existir outras coisas, né? Questão de falas, gírias e de questão de alimento também. Mas eu queria saber de você se você teve algum estranhamento desde que você chegou aí. Então, acho que o maior estranhamento que eu tive foi em relação ao horário. Aqui, a cidade, ela começa a funcionar muito mais tarde do que no Rio. É comum você passar e ver as coisas funcionando no Rio, às vezes até 5 horas da manhã. Aqui o transporte ele começa muito cedo, mas, por exemplo, uma padaria não é comum. As lojas abrem assim 10, às vezes até 11 horas da manhã, e tudo aqui fecha muito cedo. Apesar de estar escurecendo assim 7h30, quase 8 horas, tudo fecha assim 6, 6h30, estourando, já tá a cidade toda, a maioria das coisas fechada. E isso me deixou meio assim, é muito estranho pra mim. Às vezes estabelecimento que não funciona durante a semana, só funciona de quarta até sábado. É bem estranho pra mim. Sim, a gente sabe que aqui é totalmente diferente. É porque a gente tem uma vida boêmia muito ativa, né? Aqui no Rio de Janeiro. E isso, inclusive, na pandemia, né? A gente percebe bastante que isso não mudou de jeito nenhum. Mas a gente sabe que quando a gente deixa um lugar, normalmente a gente procura sempre não deixar alguma coisa assim pra trás ou algum sentimento. Você disse que tem amigos, tem o seu relacionamento, mas eu queria saber assim, o que você mais sente falta do Rio de Janeiro, tirando essas questões de pessoas? Eu acho que o clima do Rio de Janeiro é que as pessoas são... Aqui as pessoas são ótimas, são muito educadas, mas eu sinto falta do calor do Rio de Janeiro em todos os sentidos. Nossa. Tipo, eu acho que as pessoas são extremamente educadas. São muito... Eu sinto não sei se é a região que eu tô, mas eu sinto que elas são muito mais... Não chega a ser culta a palavra, mas assim, mais contidas. E às vezes eu sinto falta da doideira que era o Rio de Janeiro. Uma coisa que eu falo que a mãe me julga muito. Eu sinto falta, sabe do quê? Andar de trem. Eu sinto muita falta de andar de trem, que aqui não tem trem. Eu não sei nem se tem metrô. E aquela agitação do trem, aqueles ambulantes, correr pra pegar o trem, andar em Madureira, bater perna, assim, da familiaridade. Eu acho que quando acabar a pandemia, eu vou ter uma outra visão daqui de Curitiba, da minha saudade do Rio,
Mas eu sinto falta dessas coisas, assim, bem bobinhas, assim, andar, bater perna pelo Rio. Eu já conhecia tudo por ter estudado em colégio estadual, que era longe, então eu peguei trem por vários anos. Eu já conhecia o trem com a palma da minha mão, centro da cidade, todas essas coisas assim. Eu tenho uma amiga que ela também mora em Curitiba, mas ela mora em Curitiba já faz muitos anos e ela sempre me fala que, assim, se ela pudesse escolher, ela sempre iria escolher o Rio de Janeiro, assim, questão das praias, em questão desse povão todo. Confesso que eu não sei se eu serei cancelada aqui, mas eu sinceramente, eu acho que gostaria de testar uma zona totalmente diferente da minha, sabe? Então, eu não consigo entender muito isso aí, essa falta do trem, não, mas tudo bem. Acho que cada um com seus gostos peculiares aqui nesse episódio. Minha mãe me julga muito toda vez que eu falo isso. Não consigo entender, mas tudo bem. Eu confesso que por um lado, eu até entendo, porque a gente sabe que é uma coisa essencial, né? A gente cresceu no meio que é exatamente assim, numa cultura que carrega muito essa questão de você se misturar, de você ser amistoso, de você ser muito gritante, né? O carioca é aquela figura que você tá a 20 metros, mas você sabe que é carioca porque esbanja todo aquele seu lado. Com certeza. Não tem como, assim. Todo mundo sabe quando a gente abre a boca, fala um A, o pessoal fala, vocês são cariocas, né? É o S. E eu falo... É o S. Aí eu falo, Fazer o que, né? A gente é um ser único, não tem como. Mas eu queria... Pois é. Bem, você já comentou aqui do que você mais sentiu falta, ou sente falta no Rio de Janeiro. Mas eu quero saber do que você mais gostou em Curitiba, assim, que te deixaria aí por um bom tempo. Então, é o que eu falei, a tranquilidade, as coisas, eu sair aqui mais tranquilamente, andar na rua sem o medo constante de ser assaltada, né? O Rio de Janeiro estava muito violento já quando eu saí daí, e eu creio que agora não tenha mudado muita coisa. Eu morava próximo eu morava na Zona Norte, próximo ao Complexo do Alemão. Então, assim, nos últimos meses, antes de eu ir embora, era tiroteio direto. Aqui você não vê isso, você vê bastante segurança. Eu já vi várias prisões. Óbvio, eu também vi um assalto aqui, mas assim, um assalto. Eu vi 300 assaltos no Rio de Janeiro, 300 tiroteios. Então, aqui, essa tranquilidade que Curitiba me traz, de tudo funcionar corretamente, me faz querer ficar aqui por muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de ter um espírito de passarinho de vez em quando, assim, de poder conhecer outros lugares, né? Outros estados, até mesmo o país. Infelizmente, a gente não tem muito suporte para isso, questão tanto governamental quanto às vezes familiar, assim, de berço. É uma coisa que é bem triste, porque a gente sabe que só o ato de viajar já tem uma bagagem enorme, já traz experiências incríveis. Agora imagine você experimentar morar em outro estado, que sabe outro país. Então é até um pouco lamentável. Mas, Duda, queria saber aqui, quando acabar essa pandemia, quando tudo voltar ao normal, quais lugares você pretende conhecer? Quais programas você mais quer fazer em Curitiba? Então, aqui a gente consegue fazer tudo que é ao ar livre, a gente consegue ir tranquilamente. Já fui várias vezes ao Jardim Botânico, já conheci vários parques que tem por aqui incríveis. Eu recomendo todo mundo que quiser vir a Curitiba, vá a todos os parques possíveis, porque é lindo, lindo demais. Muito limpo, você consegue ter um contato com a natureza muito grande. Mas eu gostaria de ir às Cataratas do Iguaçu. Nossa, perfeito. E eu tava planejando uma viagem ao Paraguai para conhecer. Mas isso é bem quando a pandemia acabar, passar bastante tempo. A gente também queria ir em Santa Catarina, Florianópolis. A gente queria ir no Beto Carreiro, todos esses programas em família.
A gente tá bem animado. Tô doida pra isso tudo acabar, né? Também pra gente poder ter mais contato, poder receber pessoas aqui na nossa casa, amigos, familiares. Atualmente só quem tá vindo aqui na minha casa é o meu namorado e o meu avô. Então, pra quem já enfrentou várias vezes a viagem do Rio de Janeiro pra Curitiba de carro, são em média de 12 a 14 horas de viagem, se você fizer um tempo tranquilo, né? Já teve gente que levou vários dias pra chegar aqui. Eu acho que eu conseguiria ir de boa pro Paraguai de carro. Bem, pra gente poder fechar aqui e levantando exatamente o tema do nosso episódio de hoje, eu quero te perguntar, Duda, como que você se relaciona com mudanças? Então, na verdade, eu tenho muito medo de mudanças, apesar dos últimos anos eles terem sido de mudanças constantes. Eu mudei de emprego, assim, num piscar de olhos. Depois veio a quarentena e a minha rotina mudou completamente. E depois veio a mudança de estado. Eu, na verdade, tenho muito medo de mudança. Eu tenho medo do que pode acontecer, mas eu tô muito aberta. Esses últimos anos me mostraram que mudanças são essenciais para a nossa evolução, para a evolução como um todo, às vezes. E eu acho que a nossa mudança tem que ser constante. Eu, Eduarda, não me mudaria mais de estado por um bom tempo, até porque mudança é muito cansativo, além de ser, às vezes, um pouco caro. Não tenho planos de sair de Curitiba tão cedo, porque aqui é um lugar muito tranquilo. O lugar onde eu tô morando, o bairro é muito bom. Mas eu espero, né? Vamos ver o que o futuro me reserva. Eu acho que todo mundo deveria, sim, passar por uma mudança, ter a oportunidade de se mudar, de conhecer outros lugares diferentes, culturas diferentes. Eu tenho muita intenção de um dia sair do Brasil, não para morar, mas assim para conhecer mesmo outras culturas extremamente diferentes. Sair um pouco desse clima que a gente tá aqui. Muito obrigada pela sua participação no nosso episódio de hoje. Espero que você possa vir em outras oportunidades, em outras pautas. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês nas próximas.